Olá, meus amigos, tudo bem? Quanto tempo, né, que a gente não se vê? Nos vemos aí através do vídeo. Muito bem, eu preparei uma aula para vocês hoje bem importante em termos de gestão de recursos humanos. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento, o treinamento, a capacitação das pessoas que trabalham na nossa organização, tá bom? Acompanhe aí a aula, preste bastante atenção, depois vou passar uma tarefa para vocês. Vamos ver juntos? Então, desenvolvimento de recursos humanos. Vamos entender isso, né? Ora, o que esta ação abrange dentro de uma empresa? Bem, ela aborda diversos aspectos do processo de formar, treinar e educar pessoas, incluindo dentro desse processo os objetivos que a empresa tem, que o funcionário tem, o conteúdo que será ministrado, a forma como será feito o controle sobre aquilo que foi ensinado e a expectativa de retorno que se tem, né? E os métodos e técnicas, né, que serão aplicados nesse desenvolvimento ou para esse desenvolvimento. E claro, nós precisamos fazer sempre uma avaliação desse treinamento, né? Muito bem. Ora, o desenvolvimento de recursos humanos, ele está dentro de um conjunto de ações da área de recursos humanos, das suas políticas de recursos humanos. E esta área é justamente o processo de desenvolver pessoas, proporcionando, no caso, então, treinamento, as mudanças internas que se pretende e a comunicação, né, de projetos, de ideias que serão executados. Ora, nós temos que classificar dentro desse tema desenvolvimento alguns aspectos que se distinguem dentro dele. Exemplo, o que é educação profissional? Ela desenvolve as pessoas? Evidentemente que sim, mas ela é a educação institucionalizada que visa o preparo do homem para a vida profissional. Observe que ele é abrangente, ele prepara para a vida profissional, independentemente, é claro, da profissão que o sujeito vai executar ou vai atuar. E o treinamento? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua ação? O que se espera dele dentro do desenvolvimento de recursos humanos? É a educação profissional que adapta a pessoa para o cargo ou função. Tá vendo? Agora é mais específico. Adapta para o cargo ou função. Nesse sentido, vários especialistas fazem distinção, né, entre treinamento e desenvolvimento, que nós vamos ver a seguir. Mas é importante que você perceba e entenda isso. O treinamento, ele adapta para o cargo ou função. É algo mais específico, como eu citei antes. Considera-se desenvolvimento uma forma de aperfeiçoamento pessoal, que consiste em aprimorar o conhecimento, as habilidades de natureza complexa e não estruturada. O que quer dizer isso? O desenvolvimento, ele também é abrangente, ele visa melhorar as competências do nosso funcionário. Lembra-se dos 3 elementos que compõem uma competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Porém, o desenvolvimento visa habilidades de natureza complexa, ou seja, que exige que a pessoa pense, raciocine, tome decisões, faça análises. E não estruturada. Por quê? Porque ela é aberta, ela não é fechada, justamente para que o funcionário possa ampliar os seus horizontes a partir do desenvolvimento pessoal. O treinamento, ele é uma aprendizagem relacionada, então, à tarefa atual do empregado. A educação é a aprendizagem, que visa a preparação do indivíduo para uma tarefa futura, que já está identificada dentro da própria empresa, né? E o desenvolvimento é a aprendizagem adquirida para o crescimento, né? Para o aperfeiçoamento, para o progresso do indivíduo como profissional, né? Mas não está relacionado necessariamente a uma tarefa presente, né? Mas sim a uma tarefa futura, né? Qual é o potencial que esse funcionário tem para a nossa organização? Então vamos ver algumas coisas sobre esse treinamento. Podemos conceituar então o treinamento como o processo de capacitar as pessoas, desenvolver suas potencialidades e habilidades
e torná-las mais o quê? Competentes para realizar as tarefas. Competência em conhecimento, habilidade e atitude. Tudo isso reunido na pessoa para que então ela possa desenvolver bem a sua tarefa na organização. O treinamento, então, ele visa o aperfeiçoamento do desempenho de cada pessoa, ao aumento da produtividade e aprimoramento das relações interpessoais. Um fator essencial para o sucesso profissional e também para o desenvolvimento da empresa como um todo. Por quê? Porque nós trabalhamos em equipe dentro das organizações e as relações interpessoais aí são fundamentais para o sucesso nas atividades. Bom, é importante incluir na avaliação desse treinamento, né, a análise da relação entre custos e benefícios organizacionais e a implementação de programas de treinamento. O que quer dizer isso, né? Quando você vai proporcionar ou você quer executar um treinamento, você deve avaliar quanto que eu estou investindo e qual o resultado esperado desse treinamento, do quanto eu investi para melhorar o desempenho dos meus colaboradores na minha empresa. Ainda o objetivo do treinamento, o que é, né? Bom, tudo isso que estamos falando até aqui, mas do ponto de vista administrativo, ele é de responsabilidade de linha e função do staff. O que é o staff? São aqueles que fazem parte da equipe gerencial desta empresa. Ou seja, seria ideal que os próprios gerentes, supervisores, coordenadores, diretores treinassem as suas equipes, ok? Que mais? Bom, o treinamento ele precisa compreender 3 etapas fundamentais. Primeiro, eu preciso levantar a necessidade de treinamento e onde está esta necessidade. Feito isso, eu faço um diagnóstico. Por que este problema está ocorrendo e o que eu preciso fazer para melhorar a performance desses funcionários daquele setor. E então eu programo esse treinamento, eu faço um programa, né? Eu construo as etapas, a forma como vou fazer, quem vai treinar, quais os recursos que eu vou utilizar para treinar o funcionário. Vamos entender cada etapa, né? Muito bem. Os programas de treinamento, eles precisam ser flexíveis, dinâmicos e atualizados. É muito importante, ou seja, flexível no sentido de que as pessoas que estão envolvidas, que vão treinar e serão treinadas, precisam ter espaço para participar, dar as suas opiniões, compartilhar as suas próprias experiências. Deve ser dinâmico, ou seja, ele deve proporcionar uma sinergia de construção motivadora, né? Eu estou sendo treinado porque é muito bom, isso está me capacitando, então eu estou aprendendo coisas novas, há um dinamismo nessa aprendizagem. E atualizados, é claro, né? Você sabe que nós estamos vivendo um processo de mudança constante dentro da questão de gestão de pessoas nas empresas. Então, o treinamento precisa estar atualizado com o que está acontecendo agora, o que se espera do nosso colaborador neste momento, né? E o conteúdo desse treinamento? Bom, ele deve desenvolver, né, as destrezas necessárias para a execução de trabalhos práticos e operacionais. Se você vai treinar a área de produção, os funcionários, para saber lidar com uma determinada máquina, esse é um trabalho operacional. Portanto, deve existir um treinamento para que a pessoa entenda o funcionamento daquela máquina e de que maneira ela pode se aproveitar de todo o potencial que a máquina oferece na área produtiva. Se você vai treinar a área, por exemplo, gerencial, que são os líderes, né, que comandam a empresa, então você precisa desenvolver habilidades de liderança, de comando, de comunicação, de organização e outros fatores. O conteúdo desse treinamento também precisa contemplar o desenvolvimento da capacidade mental, ou seja, levar as pessoas a pensar sobre o problema, o processo, a necessidade, a empresa, o mercado e etc.
Também deve desenvolver hábitos necessários, hábitos e atitudes para o progresso do sujeito que está sendo treinado, né? Ou seja, ensinar um pouco de disciplina, né? De ordem, de organização, é muito importante. Também princípios e valores, olha que coisa importante, né? Quando que se imaginava que a empresa iria se preocupar com isso? Pois bem, hoje isso faz parte das competências comportamentais. Quais são os princípios e valores que regem a vida individual dos nossos colaboradores? Certamente esses princípios e valores ele vai colocar em prática, em ação, na sua convivência diária com a empresa. Então, esses princípios e valores precisam estar alinhados com os valores da minha organização. E o desenvolvimento da capacidade de pensamento crítico, que tem a ver aí com a capacidade mental, que é a capacidade de fazer análises, considerações, ver aquilo que realmente importa e o que não importa, aquilo que de fato vai trazer resultado, aquilo que não vai, enfim, a capacidade de pensamento crítico. Muito bem, o treinamento então deve seguir as seguintes etapas. Um diagnóstico, né? Fazer uma leitura do que está acontecendo, por que está acontecendo. Aí então eu programo, bem, o treinamento para esta área precisa que nós ensinemos o nosso colaborador como entender os processos de trabalho, por exemplo, as etapas, para quem ele se reporta, o que ele faz primeiro. Então é isso que vai constar desse treinamento. Depois se busca o quê? Implementar estas ações. Bom, a partir de hoje, então, vocês vão executar o que nós ensinamos no treinamento. E claro, o staff aí deverá então monitorar para ver se tudo caminha conforme foi planejado, ok? O diagnóstico então é o levantamento dessas necessidades de treinamento. É a primeira etapa, tem que descobrir onde tem necessidade de treinamento e fazer uma leitura por que isso está acontecendo e o que eu preciso fazer. Ora, também envolve nesse diagnóstico a análise organizacional, que é a determinação do locus interno, ou seja, do foco do problema, da necessidade de treinamento, onde ele está ocorrendo na empresa. Feito isso, então vamos ver o que temos que fazer para corrigir esses problemas através do treinamento e capacitação. Análise do trabalho tem como objetivo identificar o modo que deve ser feito o trabalho do funcionário a ser formado. Então, como é que eu faço esse trabalho? Qual é a forma? Qual é o modus operandi, como a gente costuma falar, né? É isso que nós vamos ensinar no nosso treinamento a partir desse diagnóstico, né? Análise do comportamento do funcionário. Vamos tentar caracterizar quais são os conhecimentos que ele tem, quais as habilidades que ele possui e as atitudes dele dentro da sua atuação no cargo e nas funções e como pessoa. Isso é bem importante, isso determina a performance e, portanto, os resultados esperados, né? E a programação deste treinamento? Bom, a gente tem que planejar, né? Como é que eu vou atender às necessidades que eu levantei, diagnostiquei, né, dentro daquele setor? Como é que eu vou atender isso através deste treinamento? Então aí entra a programação. O que eu tenho que fazer? Um planejamento, né, que representa uma projeção das intenções baseadas em fatos passados e presentes decorrente do ordenamento dos fatos apurados na pesquisa. Então, com base nisso, eu vou planejar o meu treinamento. Quem são as pessoas? Quanto tempo vai durar? Quais são os tópicos que eu vou abordar para resolver o problema que está ocorrendo ou a necessidade de desenvolvimento daquela equipe, daquele setor? Também, claro, a execução, né, que é a aplicação prática daquilo que foi planejado. Então, quais são as ações que serão desenvolvidas no treinamento, durante o treinamento e de que modo isto deverá ser feito? Aí está, então, a execução, né? Coisas que eu preciso considerar nesta programação. Didática dos instrutores. Será que o nível de comunicação dos instrutores atende à necessidade do público que eu vou treinar? Beleza. Lógica do módulo. Os treinandos devem captar de forma transparente, logo nas primeiras sessões de treinamento, a praticidade da proposta. Ou seja, o que eu estou aprendendo, eu vou conseguir colocar em prática? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Tudo isso tem que estar dentro desse programa de treinamento, né?
a qualidade dos recursos, né? Quais são os recursos que eu vou utilizar para treinar e capacitar? Eu vou usar multimídias, simulações, estudos de caso, enfim. Eu tenho que decidir os recursos que eu vou usar para treinar esse meu pessoal. E as técnicas, né, que variam conforme cada situação, e isso depende muito de quem vai treinar, né? Tem gente que gosta muito de diálogo, então ele usa como técnica isto, outro gosta de levantar situações, problema referente àquilo que ele quer tratar e pede que as pessoas resolvam, enfim, as técnicas que serão aplicadas. Muito bem. Meus amigos, aí está então a aula sobre treinamento e desenvolvimento de RH. Aguarde que eu vou enviar para você a tarefa. E se você tiver dúvida, faça contato comigo. Abração, até breve.